Rodou o som. Pronto, está gravando nosso podcast. Nosso primeiro podcast. Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome? Muito simples. Rodamos e o básico funciona. E aí, você pode? O casal pode? Roda a vinheta. Bom, e o que um casal pode, amor? Muitas coisas, né? Nós, inclusive, estamos começando esse episódio justamente para falar sobre projetos em casal. Projetos em casal. Será que isso é importante? Será que temos que ter? Bom, eu acho que sim. Eu acho que todo mundo tem que ter um projeto em casal. E a gente tem algumas filosofias sobre esse tema, não só sobre esse tema, sobre como vários outros, e o motivo desse podcast nascer é justamente isso. A gente quer trazer os nossos pontos de discussão, as nossas imaginações, as coisas que a gente acredita, que a gente conversa na nossa manhã. Toda manhã. Toda manhã a gente conversa ao longo de horas, tem uma história em torno disso, que também é curiosa, mas a gente conta em outra hora. Outra hora? Já ia contar, mas em outra hora. Se vocês quiserem, outra hora. Se inscreve, já começa por aí se inscrevendo no canal, que o negócio vai ficar doido. Vamos falar de muitas coisas aqui, polêmicas, não polêmicas, discussões. Reais. Vida real de casal e tudo que gira em torno, né, desses assuntos. E sobre projetos junto, né, casal, que é sobre esse primeiro episódio, né, sobre o porquê da gente acredita que a gente precisa ter projetos junto. Eu, Leandro, tenho uma analogia muito forte assim da minha relação com um emprego, né, com uma empresa, com uma sociedade, como qualquer outra. E eu sempre usei essa analogia para os relacionamentos que eu tive, inclusive com a Geisa, né? E eu acredito que o casal ele é uma sociedade, né? Tanto é que tem contrato para tu assinar, não é? Se casamento fosse bom, não precisava nem de testemunha. Tem testemunha. Não casamos, então não temos testemunha. Não temos nem testemunha, mas o comum é que tenham esses documentos e, enfim, esses instrumentos que solidificam o relacionamento da mesma forma que eles também trazem validez para uma sociedade, como uma empresa, como qualquer outra. E eu, como já fui sócio de algumas empresas, a Geisa também, a primeira coisa que eu acho que a gente alinha com os sócios nós temos que ter um objetivo em comum para que a empresa cresça, para que ela consiga prosperar. Então temos que ter um objetivo voltado para essa empresa, para ela crescer. No caso de um casal, é a família, né? Ou os nossos objetivos em conjunto, que sejam só do casal. O casal, no momento em que ele se une, já forma uma família. Então a gente já tem uma família a partir daí. E para que essa família consiga também ter sanidade, né? Conseguir estar bem para fazer com que as coisas da empresa andem, né? Dessa empresa família, ela também precisa de ter os seus projetos pessoais. Então, a Geisa tem os projetos pessoais dela, onde eu apoio. Eu também tenho os meus projetos pessoais, onde ela me apoia. Ou seja, ambos se apoiam nos seus projetos pessoais. Mas esse projeto junto, né, que eu acho que todo casal tem que ter, pode ser abrir uma empresa, pode ser fazer um podcast como esse que a gente está começando, pode ser qualquer coisa. Mas ele é fundamental para você continuar no eixo, porque se eu ficar apoiando ela no que ela ama fazer, e ela crescer muito, ela vai seguir o caminho para aquele lugar. Isso também, né? Apoio ele, e cada um vai para o seu lado, apoiando ali de forma bem superficial, né? Mas focando mesmo só no seu, né? No seu propósito, no seu sonho. E é isso, eu acho que... se apoiar do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Então a gente vai se afastando, isso aí. Vai descobrindo outras coisas. É lindo também, que cada um às vezes também descobre o teu próprio caminho. E é importante também, eu acho que o plano, né, para ter o plano de casal, não é só o casal, é na vida inteira. É o individual, casal, familiar, de amigos, né? Enfim, eu acho que é global. Então, é importantíssimo esses planos para poder a gente se alinhar e ter essa comunhão, né? Porque senão não faz sentido nenhum, tá? Ali numa empresa, que é a família, que é o casal, se os dois estão em projetos
completamente diferente, pode até ter, mas que não tenha nenhum em conjunto, né? Realmente se distancia bastante. Essa é a nossa visão, a minha visão, né? Então, e aí que tá, né? Aí tá, beleza. Então, o que eu faço junto? O desafio de fazer algo junto, em casal, ele tem muito essa relação também, voltando de novo para essa analogia da empresa, desde o começo que as relações são estruturadas, né? E como é que elas são estruturadas? As pessoas namoram, vivem aquele conto de fadas do namoro e depois vão partir para o noivado e depois para o casamento, não é? Esse é o caminho normal. E quando chega no casamento, o casamento é totalmente nada a ver com aquele mundo de conto de fadas do namoro, né? O namoro é aquele conto de fadas ali que cada um tá na sua casa, cada um tem seus problemas e de vez em quando a gente se encontra e a gente tá junto. O que faz com que você conheça muito pouco. Você supõe que conhece aquela pessoa que está contigo. E essa suposição, né, de conhecer aquela pessoa, ela faz com que você fique tendo falsas sensações do que aquela pessoa de fato é. E onde é que isso dificulta muito? Dificulta justamente na hora de criar um projeto junto, né? Pensa quando você está namorando com alguém, você simplesmente se aproxima daquela pessoa porque você se atraiu por ela, né, fisicamente ou o que for. E aí você começa a namorar. E aí tu tá lá namorando, aquela coisa toda, sem nada muito profundo ali, muito de determinar as escolhas, de determinar o futuro. E aí você tá naquela ali namorando. Cresce numa relação frágil, digamos assim, não tão profunda. E quando você se une de fato, que é onde o pau vai quebrar, você já chega achando que conhece, porque já tá com a pessoa há anos. E acha que manja tudo, mas você não manja nada. Já numa sociedade... Como é que é para você virar sócio de alguém? Para você amar alguém ou estar com alguém é simplesmente querer, né? Para sócio, o que acontece? Aparece coach, mentoria em grupo, pesquisar a vida do cara, pegar o CPF do maluco, ver Serasa, ver a porra toda antes de assinar um papel para ser sócio. Ninguém faz, né? Então por isso que tem muitas separações. E para namorar, casar, ninguém faz esse rolê. É tipo, nós aqui estamos juntos e pronto. E eu e a Geisa, a gente já começou morando junto, né? O pai fala isso, né? Engravidou, aquela coisa toda. Foi tudo muito rápido, né? Mas a gente foi também muito intenso, né? Na questão do conhecimento. A gente se falava todo dia, por muitas horas, para a gente se alinhar, para ver se realmente essa parceria ia funcionar além de pai e mãe, que iria criar aquela criança ali em conjunto. E aí foi assim, no começo, dia todo dia, mas pelo menos 3 horas por dia. O combinado era 1 hora, né? Mas vamos falar 1 hora todo dia? Aí era telefone grátis, já era. A gente ficava, e assim, essa foi a nossa forma, porque a gente entende que em relação, cada um tem o seu ponto de partida e sua forma de fazer, e cada um é individual. A nossa forma foi muito repentina tudo, né? A gente estava se conhecendo, e aí eu engravidei logo em seguida, e aí, peraí, uma coisa séria, né? Um filho. Então, um filho é filho, não tem para onde correr, mas a mulher tem para onde correr. Você poderia não querer, mas a gente quis. E então foi uma forma da gente avançar para essa comunhão mais madura, né? Que é agora, né? Que a gente já mora junto. E foi importantíssimo esse início para a gente poder alinhar justamente as pequenas coisas que a gente acha que não tem importância, mas que no dia a dia é o que pesa, porque você está ali 24 horas. Então, às vezes, é uma coisinha que, quando você namorava, passava despercebido, mas aquilo diariamente te tira a paciência, enfim. Então, é importantíssimo se conhecer, né? Ter como um sócio de empresa. Você não vai abrir uma empresa com qualquer pessoa, se você não conhece o caráter, se você não conhece a perspectiva, o jeito mesmo, né? Se é proativo, se não é, enfim, tudo isso influencia em tudo, até nos amigos, em tudo. Eu acho que isso é pra vida, né? E é isso, né? Então, eu ainda acho que se eu pudesse pensar sobre esse tema de sugerir e tal, eu acho que eu ia sugerir sempre as pessoas já morarem junto com as que elas conhecem, né? É óbvio que eu tô exagerando um pouco aqui, porque eu sei que tem a nossa fase adolescente, a nossa fase jovem e tal,
Mas eu fui um jovem bem esquisito, eu namorei bem pouco, assim, eu tinha muito minha consciência sobre estar sozinho e estar com alguém, né? E quando eu estava com alguém de fato, eu construía esse tipo de relação, desse entendimento sobre essa atmosfera dos desafios que a gente vai ter junto com as pessoas. E quando eu estava sozinho à deriva, só gastando a onda mesmo, vivendo a vida e pronto. E uma das coisas que eu vejo muito de benefício nisso é que quando você já toma essa decisão de experimentar, porque qual o lance? Já morar junto, já meio que casar e se juntar ali naquela fase bem comecinho ali quando conheceu, logicamente aqui, né, voltando a dizer para casais que já tem alguma estrutura, ou até pouca estrutura, mas né, que já são mais maduros, então ali naquele caminho de repente morar junto, ou já casaram, ou querem casar a primeira vez, não estou falando dos namoradinhos adolescentes não. Mas esses que já viveram alguma experiência assim, eu até vejo muito isso acontecer, né? A galera com mais idade, tipo assim, namorou 5, 6 anos, casou, a parada toda. Aí lá na frente separou. Quando encontra alguém, já sai casando, mano. Geralmente as pessoas mais maduras já sai pulando. E por quê? Porque eu acho que é essa percepção. O que eu sinto que é muito vantajoso, assim, que é muito benéfico nesse sentido? Esse frescor todo do conhecer, do descobrir uma pessoa, ele te ajuda muito a você ser mais tolerante. Ele te ajuda muito a ser mais resiliente nessa fase inicial do namoro para poder superar os conflitos que vão acontecer do relacionamento. Porque o conflito do relacionamento do namoro vai cada um para tua casa, sabe? É bem tranquilo assim. Deu uma treta, tipo, valeu. Ele fica sem se falar, não se liga, sabe? E beleza. No casamento, o pau quebra. Então, assim, quando você vai pro lugar de casar, que tem uma relação de convívio mesmo entre dois humanos dentro de um mesmo espaço, você já tá com aquilo já cansado, você já tá cheio de mania, cheio de achismo, você acha que conhece a pessoa, você acha que já tá há anos, e aí o pau quebra e aí o negócio fica esquisito. Mas eu acho que vai além até dessa questão do casal, né? Eu acho que acontece muito, eu vejo muito isso, que não é só os casais jovens que não moram juntos que fogem das questões, né, mais sombrias do relacionamento morando junto, porque acontece muitas vezes, e já aconteceu poucas vezes até comigo, de eu fugir de algum assunto que eu não queria falar ou fiquei chateada, e sei lá, fui falar depois com você, porque eu não quis falar na hora, sabe? Então, assim, até mesmo no próprio casamento, dentro de casa, se vendo 24 horas, é um perigo, né? Você deixar aquilo ali passar por muitos dias. O ideal aconteceu a situação, você logo esclarecer e conversar e não tentar fugir, né, daquilo ali, porque tem que alinhar, não tem jeito. Porque vai virando uma bola de neve, realmente. Mas é que a fuga é muito fácil, né? Separada. Esse é que é o grande lance. Deixar nunca é bom. Separado, nunca é bom, mas separado é muito fácil. Né? Porque cada um tá na tua casa. Mas eu acho que é a mesma coisa, só que é só um pouquinho mais fácil, porque a máscara ali não máscara, mas a parede, o muro ali é realmente físico, né? Porque não moram na mesma casa. Tem um muro ali invisível dos casais que moram juntos e tem essa mesma atitude, né, de fugir, né, da situação. Mas realmente é mais fácil porque existe uma barreira física. Mas eu acho também que dentro de casa, essa barreira que você está falando que existe, ela é muito mais difícil de não ser quebrada, porque o que acontece é que tem uma atmosfera dentro das relações sobre os conflitos, né, no geral, tanto positivos quanto negativos, enfim, não vem ao caso a polaridade, mas ele cria uma atmosfera. Tipo, sim, você percebe que a pessoa tá baixa astral. Você percebe que a pessoa tá introspectiva. Nem sempre. Não, dentro de casa não consegue ver? Nem sempre. Nem sempre. Não, mas depende, nem sempre. Não sei. É porque eu sinto que... Diz aí nos comentários aí se é sempre ou não, se o que tu acha. Mas eu aqui, por exemplo, funciona assim. Se é comigo, eu consigo perceber. Se é comigo. Tipo, a treta tá em mim. O bagulho tá em mim, eu já sinto. Agora, se a pessoa tá com a treta na vida, aí eu não consigo ver, entendeu? Sim. Não tem essa sensibilidade. Tipo assim, tu tretou com a tua filha. Tu tretou no trabalho e tal. Tu vai conseguir meio que
deschavar essa parada ali e talvez eu não vá perceber. Sim. Eu percebo, mas talvez nem tanto pensando no que você falou. Mas se for comigo, eu sinto. Eu tenho Se você fez a treta. Se a treta é comigo, se eu fiz ou não. Se tu tá bolado comigo, é alguma coisa que talvez eu nem saiba que tenha feito, que tá ali. Acontece muito isso aqui, inclusive, porque eu sou muito mais sensível, né? E aí o negócio é sensível comigo. para essas situações. Então, Aí, muitas vezes eu fico assim, às vezes ele percebe, às vezes não. E quando percebe, pergunta. E aí eu falo e ele, tipo, caramba, nunca nem ia perceber que você ficou assim por conta dessa situação, porque para ele não faz sentido nenhum, só faz pra gente. Por isso que é importantíssimo a comunicação, falar e não fugir das coisas, porque nada é óbvio, nada é claro. Inclusive eu ia falar sobre o óbvio, isso. O óbvio pra gente, né? Quanto mais óbvio for, mais importante é você comunicar. Porque... E a gente está nesse processo, né? Ainda tem as nuvens, né, na frente que não consegue enxergar e ver, mas a gente tenta sempre falar, mesmo que seja óbvio e bobo às vezes para outra pessoa, né? Mas para a gente não é. Tem que ser falado e a outra pessoa tem que ouvir e tentar da melhor forma respeitar, né? Mas o quê? Sei lá. Tá no fluxo, né? E a gente já saiu do tema que a gente tinha feito. Mas o flow eu aqui... Eu nem sabia que tinha um tema. Mas aqui é a controladora, ó. Tem pauta, mas deixa pra lá. Já sentiu, né? Tinha um tema. Tinha um tema. O tema é... Planos em conjunto do casal. Porque... Já falou. Já foi, não. O porquê que a gente falou aqui, que são coisas legais também. Mas o porquê que o casal tem que ter um plano. E o porquê que a gente escolheu esse tema. Teve um porquê que a gente escolheu esse tema. Que nós dois estamos em projetos individuais que estão tomando, tipo, a nossa existência. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. É melhor, é verdade. Era pra gente estar fazendo qualquer coisa, gente. Estamos aqui Porque, enfim, tá assim, é gigante um projeto meu individual e o dele. E já tem o quê? Quase um ano, né? Eu acho que é. Um ano. Mas olha só, calma. É projeto ou plano? Porque a gente falou muito aqui sobre projeto junto. Mas ainda tem isso, é mais profundo, porque o plano... Porque uma coisa vem puxando... assim a nossa outra conversa coisa. de manhã. O plano porque é outra uma coisa vem outra, e quando vê, tá falando do futebol, sei lá de onde. O plano é outra coisa. O projeto... Eu odeio, só cortando, eu odeio a sugestão porque eu fico no celular o tempo todo, porque ele me confunde nas minhas palavras. As minhas palavras, eu falo, sei lá, amor, ele fala amor, mas o meu amor não é o mesmo amor que sai da boca dele. Então a gente fica com um dicionário ali, ó, amor significa isso. Então aí você... porque senão... Mas plano e projeto tá claro que é diferente, né? Tá claro. Esse não precisa pegar o telefone aqui agora. Pra mostrar pra geral. Porque o plano... É você planejar plano. Então, mas não é só o planejamento. Acho que o plano, ele tem a ver com um futuro pessoal. Ele não é bem um projeto, sabe? Eu sei que o plano é isso. Pegar literal, então, a tradução tá vai ser planejar e tal. Mas aí ele tem mais a ver com a vida. Com a vida. Não, então, mas o plano que você tem pra tua vida. Tipo, eu quero morar na roça, viver da minha própria comida, parará, perere, mas isso não é um projeto de fato naquele momento. Ele pode se tornar um projeto. Mas às vezes não tem o tempo daquilo acontecer. Tu consegue agora morar na roça? Não. Hoje? Posso. Se eu alugar, sim. Não, morar, plantar, viver do que você come. Não. O que você está planejando, que for o nosso plano. Então... E aí eu acho que isso é um plano que diversos projetos que vão acontecendo em paralelo vão te ajudar a fazer aquele plano acontecer. Entendeu? Sim. E durante esse processo, não só os meus projetos pessoais, como os seus projetos pessoais, e esses projetos que a gente vai começando em conjunto, tô meio perdido. Não, então calma. Você quer dizer que plano é uma coisa que ainda não está acontecendo. Não necessariamente, são etapas, né? Eles são etapas.
às vezes um plano é um projeto que... E o projeto... O projeto tem um plano, entendeu? O projeto tem um plano. Sim. Então, só que você também pode ter um plano sem ter projetado ainda. Né? Você planejou, mas ainda não tem claramente uma execução para aquilo. Sim. Exemplo, pra gente fazer isso aqui hoje, que era um projeto em casal, a gente fez um plano. E tá virando um projeto. Não sei. Plano e projeto. E você? Casal confuso, projeto gente. Ou a gente plano? Já começa assim. Quem veio primeiro, o plano ou o projeto? O projeto ou o plano? Quem veio? Enfim, eu acho que isso também tem que ser alinhado. Sempre quando tiver uma conversa de casal com qualquer outra pessoa, porque existem muitos ruídos, às vezes bobo, que às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, só que não se entendem porque a palavra colocada não é a mais adequada, que a pessoa entende que é aquilo, entendeu? As palavras faltam. Olha, as palavras, elas, né, foram pensadas num processo de universalização da comunicação, né? Que vieram desde os gestos e tal. Então acaba que, para sintetizar um pouco isso, de conseguir fazer essa pluralidade de comunicação, o negócio foi ficando mais enxuto, foi ficando mais enxugado. Tanto é que, por exemplo, você tá triste, mano, como é que tem tons de triste infinitos, né? Às vezes tem tons de cinza. Tem até inexistente, porque às vezes eu falo, eu não sei. Então, tons de cinza infinito para triste, tons de cinza infinito para alegria, para tudo. Então, por mais letrado que você seja, muitos momentos você precisa, cara, como é que eu vou dizer assim, concatenar um argumento de diversos minutos, inclusive, para simplesmente explicar em que tom do triste você tá, entendeu? Sim. Porque às vezes é só o sentir, e o sentimento através das palavras é quase que impossível você conseguir mesmo com clareza. As pessoas têm dificuldade de determinar, né? As pessoas, tanto a gente, né? Inclusive, tem muita dificuldade, por exemplo... Eu tenho mais do que o Leandro. De dizer sobre os nossos sentimentos primitivos. Medo, raiva, alegria ou felicidade. Eu não lembro mais todos, mas esses sentimentos primitivos, né? Que a gente tem... a gente às vezes tem dificuldade de distinguir, entendeu? Às vezes a gente tá com medo de fazer alguma coisa, mas a gente fica achando que tá com raiva, né? Pô, tipo, que raiva, não consigo gravar esse vídeo. E na verdade, às vezes você só tá com medo de se expor, tá com medo das pessoas, do que vão dizer, se elas vão te julgar, e você traz pra raiva, sabe? Tipo assim, pô, que raiva, cara, não consigo nunca, todo dia me planejo pra fazer isso, não consigo, e tal, e às vezes não é raiva, às vezes é só medo. Às vezes acolher esse sentimento do medo de tipo, caraca, pô, tô com medo, mas se é o medo, eu tenho um mecanismo aqui para enfrentar ele. Se é a raiva, eu tenho outro mecanismo. Se é a fome, eu tenho um outro mecanismo, né? E por aí vai. A Geisa hoje passou por isso. A gente teve que gravar vários minutos aqui, vídeos aqui para ela, pro trabalho dela, pro projeto dela. Antes eu tava, muito ansiosa. Sei lá, a semana. Ela ficou a semana toda se tremendo toda para gravar 5 vídeos de 1 minuto. Um minuto e pouco. Foi super rápido e quando terminou eu quero mais. Entendeu? Então, assim, mas ela conseguiu identificar que o perrengue era medo. Ela veio desde lá com medo. Então, assim, eu tô com medo. Então, ela foi com medo. Que a gente precisa fazer? Ter coragem, né? Então, tá aí o avesso da... Isso aqui é um pernilongo, gente. Vem em mim. Ainda tem isso também. Ela tem um bagulho no sangue que todos os insetos vão nela. Existe isso, gente. Eu não pesquisei ainda não. Deve existir. Tem. Não é possível. Não tem como. Todos os insetos do planeta Tô Terra vão nela. Juntinho, só vem em mim. Ninguém me picou. Não pica, nada. Tô tranquilo com as picadas. Tá, fazer o quê? Até isso. Então é isso. Não é isso. Não? Acabou não? Não, acabou. Qual é o seu projeto comigo? Você falou? Projeto ou plano? Projeto. Bom, se eu fosse projetar, aí tá aí uma boa dica aí sobre projetos, sobre essas paradas. Um hack de relacionamento, hack relacional. O que é hack? Um hack é tipo uma dica,
sabe, uma trapaça. Que era REC móvel. Não, das REC, antigas, garoto. Então, REC é tipo uma dica que vai burlar alguma coisa, tipo biohacking. É tipo tu hackear a tua biologia, tipo hack de hacker. Tá, aí fala. Tá, tu quer hackear o quê? Um hackzinho pro relacionamento. Tu tem que ter... Tem que ter, não, ele tem essa mania. Ninguém tem que ter nada, mas não quer ter problema, vai aí, irmão. Não quer ter, tô dando a planta. Não quer ter contigo mesmo. Oh, meu Deus. Ó, aqui, ó, tô com 9 anos, tá? 9 anos, como? Mas por causa de da boaça. pessoa aqui, porque a pessoa que é boaça. Então, por isso, esse hack que eu vou te dar é de encontrar as pessoas boaça. Tu quer o hack de encontrar a pessoa boaça? Então pega o papel, parceiro, que o bagulho é assim, ó. Tu tem que identificar em você os seus 3 maiores valores. O que é valor pra você que é indispensável. Tipo, mano, isso aqui eu não abro mão. Por nada na vida. O resto flexibiliza e vai que vai. Agora, esses 3 valores aqui são os mais fundamentais. O meu primeiro deles é liberdade. Então, assim, se tirar minha liberdade, acabou. E o que é liberdade pra você? Então, o que é liberdade pra mim? É eu poder fazer tudo que eu quero fazer. Pronto. É isso. Não sabia, gente. Estou sabendo agora que é isso. Como que não? Tá vendo? Ué, liberdade pra mim é isso. Tá bom. E o que é tudo que você pode fazer? Tudo que eu posso fazer? É tudo, eu posso fazer tudo. O que tu me impediu de fazer até hoje? Muitas coisas. Dentro da relação. Não, me impedir, olha. Impedir, então tá, vamos lá, não. vou sintetizar. Me impedir de fazer é eu ter decidido pra minha vida que eu quero fazer aquilo. Tipo, eu quero comer uma pipoca, vou fazer um barulho aqui escuro. Não, isso é impedir. Me impediu, mas eu quero. E tudo do contra. Se não encontrar um caminho e que me mostre que eu não quero mais fazer aquilo, que eu não posso fazer aquilo, tá tomando. Tá pode vendo tirar o como palavrão, é bom? vai tomar minha liberdade. Agora, se ela me mostra argumentos que fazem sentido e que numa conversa civilizada aquilo se mostre não maneiro, beleza. Também tem isso, a liberdade dele, ele faz tudo, realmente nunca impedir, nunca vou fazer isso, porque eu acho que não é por aí, não gostaria que fizesse comigo e não faço com ele, mas me perdi. Não, tu quer falar da minha liberdade, que falo sou eu, pô, a liberdade é minha, tu quer tirar? Não, eu ia falar uma coisa legal, vou lembrar, gente. Tu quer tirar minha liberdade? Então, e aí tipo, e podem ser das coisas mais bizarras, tipo assim, mas aí é tudo casou, aí tipo, tá otarião e tal, não, tipo, sei lá, amanhã eu quero ir pro forró. E pronto, eu quero ir pro forró, porque eu fui forrozeiro na minha adolescência, solteirice, não adolescência não, velho, já conheci forró com 16 anos, fui pra forró até burro, velho. Só que tô, sei lá, muito tempo sem ir pro forró. Mas eu fiquei com uma vontade de ir pro forró amanhã. E vou falar com ela, pô, quero ir pro forró amanhã. Tá a fim de ir? Quer ir comigo? E tal. Ah, não quero ir e tudo mais. Então tá bom, vou pro forró, valeu? E aí é isso, entendeu? Mas se não por quê? Porque amanhã tem isso, amanhã tem aquilo e tal. E outra, e tem todo um contexto de vulnerabilidade que é fundamental. Isso que eu ia falar. Que eu não gostaria que você fosse porque eu tenho ciúme. Eu não gostaria que você fosse porque é um ambiente que pra mim eu não vejo como favorável. Eu vejo que é um ambiente de alta vulnerabilidade que tem um risco de você se envolver com alguém, por mais que você me ame e por mais que você faça isso de forma equivocada, não é algo que eu queria pra mim e não é o que eu gostaria pra mim. Se você acredita que você está totalmente blindado sobre esse aspecto, demorou, é nóis. Vai lá pro teu forró e tá beleza. Mas os motivos pelo qual eu gostaria que você não fosse é esse. Tem muito isso mesmo. Então eu acho que é por esse caminho. Então não é vida louca, mas as pessoas precisam te mostrar. E aí você vai medir. Por isso que eu falo sobre liberdade no aspecto de medir o quanto aquilo é valor pra mim, de fato. Tipo assim, cara, eu entendo tudo isso e tudo mais, mas eu me garanto de fazer o bagulho, de fazer meu rolê e pronto. Eu vou fazer a parada e vai ficar tudo bem. E valeu. E eu poderia, inclusive, não só não chamar, mas como falar que já tá tudo certo e com os meus amigos. Já combinei com os amigos aqui e tal, vou com fulano e ciclano pro forró e eu preferia ir sozinho só com eles. Já começar o papo assim. Essa primeira, eu te dou. Num relacionamento que você tá comigo, eu te dou esse primeiro. Esse vídeo aqui é um sinal, não? Sim. Se não tivesse e o segundo? O segundo. Olha, a liberdade é tão forte que eu até esqueço os outros. Mas eu tenho outros valores.
que um deles é... Cara, é que todos eles têm muito a ver com a liberdade, né? Liberdade é muito forte pra mim. Então Mas só tem um, na verdade, então. porque às vezes quando os outros estão dentro, né? Às vezes eles... Tem o lance do contém está contido, né? Então, tem outros valores. Tem um valor que deixou de ser valor pra mim um tempo. Deixou de ser valor depois. Tá aí, ó. Era um valor pra mim e deixou de ser quando a gente ficou junto, que era a liberdade financeira. Falsa liberdade financeira, né? Porque vi de família pobre, subúrbio, essas coisas todas. E quando eu comecei a ter dinheiro, eu achava que eu podia gastar meu dinheiro infinito com qualquer coisa, com tudo e pronto. E que se dane. E se as coisas, as questões, enfim, o universo conspirasse contra essas atitudes, eu ia me afastar. E no final das contas, hoje não tem nada disso assim. Foi bem difícil para mim porque começamos a estar junto, começamos a pesar, né, essas questões. A gente tem uma estrutura de organização financeira junta, então a gente não tem dinheiro separado. A gente tem dinheiro separado em alguns momentos quando a estratégia pede para a gente separar para uma questão de organização do nosso próprio equilíbrio espiritual mesmo, uma parada mental, assim, né? Emocional, talvez, melhor palavra. Emocional, que às vezes o negócio está muito descontrolado, está muito louco, e a gente dá uma separada um período para trazer a emoção da consciência de tipo, não, agora eu tô dono dessas coisas, eu controlo essas coisas. Mas sempre foi um dinheiro muito junto, assim, da gente partilhar as decisões, né, que a gente tem que tomar com aquilo, mas aquilo ali era uma coisa que era um valor para mim, assim. Sim. Por ter passado por um processo de muita escassez, assim, dificuldade não passei fome nem nada, graças a Deus, tive uma vida boa nesse sentido, mas eu não tive dinheiro, tipo, mesadas e tudo mais. Eu trabalhei desde os 16 anos, desde sempre trabalhando, e sempre tive meu dinheiro e minha liberdade e minha autonomia para tomar decisões sobre isso. Mas deixar de ter o poder de tomar essas decisões sozinho foi algo que eu comecei a pensar. Aí depois eu, cara, realmente faz sentido, porque tem que escutar os lados de tudo e pronto. E aí acaba que, se tu for ver assim, tudo muito numa... Tipo um zoom out, né? Se for dando um zoom out, acaba que vira tudo liberdade, porque tudo beira muito a questão do bom senso, né? Então, tendo o valor da liberdade muito forte... você vai começando a perceber de uma forma assim do bom senso essa questão de saber como usar a liberdade. Mas agora tem um outro valor aqui que olha, esse que é louco, eles foram se diluindo, que é louco. Eu passei por uma outra relação também que esse valor que eu vou falar agora foi me tirado, né? Muito forte, assim, tipo, eu sou de Libra, né? Então eu tenho muito essa parada do signo de viver a vida do outro, assim. É bem natural para mim eu me adaptar à vida dos outros, né? Do que... Não é isso, não? Deve ser. Bom, eu tô estudando essa parada de signo, acho que tem a ver. Bom, que tem quem acredite. A gente acredita. Fiquem à vontade. Então, tem a ver. Mas enfim, e aí o que acontece? No meu outro relacionamento, ela morava longe, né, daqui da minha casa e tal. Então, e é natural também o homem sair de casa. Eu sei que tem tudo isso, de ficar indo pra lá e tal. Só que o bagulho tomou minha vida. Tipo, os meus amigos, os meus hábitos. Eu meio que ancorei essa parada toda na liberdade. Só que, tipo, eu posso ter liberdade pra fazer um monte de coisa, mas ela poderia falar, beleza, você pode ir pro forró, mas com fulano, ciclano, beltrano, não, porque eu não gosto deles. Simples assim. Né? Se fosse o caso. Eu ia ter liberdade de fazer o que eu quero, mas não com as pessoas que eu gostaria. Então, assim, há uma falta de liberdade, mas o que eu pensei na época? Quando eu separei, né, desse relacionamento, eu tive que meio que reconstruir uma vida do zero. Tanto nesse quesito da liberdade que eu não podia, de fato, fazer as coisas, mas como também as pessoas que eu andava, porque eu deixei de fazer as coisas e ao mesmo tempo eu deixei de ver as pessoas, aí o bagulho lombrou, tipo... Talvez seja por isso que isso seja um valor tão forte para você hoje, né? Que você ficou, acho que foi... Quantos anos? 7 anos? Não, foi isso tudo não. 4, acho que foi uns 4, uns 4 anos. 4 anos num relacionamento onde tinha várias regras para você poder... fazer suas coisas. E daí você agora tomou isso como um valor absoluto, né? Sim.
É, bem provável. Bom, assim, o REC é 3, mas se tu encontrar um, já caminha andado. Eu falo que tem que ter um REC com 3 assim, porque às vezes tem uma coisa muito nada a ver com liberdade. Vai lá, tipo, liberdade é muito amplo e no exercício da liberdade você vai encontrando camadas, entendeu? No meu caso, da liberdade. Ele mede dessa forma, né? O timer do relacionamento. Tipo, se tirar minha liberdade... Né? Vai azedar. Azeda. E eu não meço assim, eu sinto as coisas do dia a dia. Vai ter coisas normais, as coisas normais mesmo, os sentimentos normais que a gente sente de admiração, que é importantíssimo para mim, para eu estar com uma pessoa, eu tenho que admirar ela todo dia. Ter orgulho dela, isso para mim é fundamental. E não é todo dia. Às vezes a gente não admira, tá fazendo ali por um período uma coisa, ou tá passando por uma situação que a gente não admira tanto, não tem tanto orgulho, mas aí quem sustenta é o amor, né? Enfim, aí eu sempre fico nessas questões. Não tem uma coisa ou 3 coisas que faça eu moldar aquilo, a nossa relação, né? Que seja importante, se ferir aquilo vai azedar para mim, né? Para mim não funciona assim. Para mim é um conjunto que eu vou sentindo. Se depois, exemplo, a gente estar aqui foi um desequilíbrio de quase um ano a gente fazendo essas nossas coisas, e aí a gente chegou, opa, estamos cada um fazendo projetos e planos totalmente sem estar ali junto, como um casal. Então, o que a gente pode fazer para juntar de novo isso aí, esse plano, essa vontade que sempre existiu, mas pela rotina e o corre-corre do dia e vai se afastando. Então, tem que tomar muito cuidado para sempre estar resgatando isso. Então, um dos motivos que eu senti foi isso. Não, vamos lá, vamos parar, porque senão isso vai azedar, sabe? Se a gente começar a se afastar dessa forma, isso não vai dar bom pra mim. Não tem isso, te tirar minha liberdade. Se eu aceitar, se não, também. Às vezes eu cedo bastante, né? Muito, porque na verdade é por isso, né? Porque se isso é valor pra mim e você topa essa ideia, provavelmente vai ser uma tendência de tu ceder mais mesmo. Porque eu sempre, isso fere pra ele e pra mim. Tive uma ideia agora aqui. Burro, né? O quê? Porque se a gente tá encostadinho aqui, nada mais justo do que botar bem na beirada, né? Se o som saiu ruim até agora, a culpa não, merdão não vai ficar não, mas você pode melhorar, né? Quanto mais na beiradinha aqui, berola. Talvez seja isso, né? Porque eu sei que isso é muito valor para você e não me incomoda, e não me incomoda mesmo. Eu sempre vou deixando. E é isso. Não tenho esse liberdade. Eu não sei se tem um caminho, mas... Talvez a admiração. A admiração é uma coisa que se eu ficar, 3 meses sem admirar a pessoa... Sem te admirar, assim, tipo, caramba, ele que pode é um ser um cara que é admirável e egoísta, tipo um Elon Musk da vida. O cara é admirável, você para pra pensar. Não é admirável. Pra mim, não. Sei lá, o Bill Gates. Por que ele é admirável? Porque ele conquistou um monte de coisa, o cara inteligente e tal. Não sei se essa camada assim, porque... tudo é uma questão de ponto de vista. Quais são os princípios iniciais da atração, né? Como é que você se atrai por alguém? É tudo muito superficial ainda no começo, assim, e se atrai e tal. Aqui a gente já tá falando de casal. Então. E aí, e por isso tende que depois se você separam. Consegue manter aquilo ali, continua sendo aquilo que eu acho interessante. Eu acho que é por isso que depois se separam, porque aí você tá descobriu que aquilo, tipo, não é admirável. É tipo qualquer pessoa que a gente não conhece. A gente pode admirar algumas coisas que provavelmente ou é falso, é superficial, a gente não sabe qual é a realidade. A gente aqui tá falando de casal que já estão juntos há algum tempo. E assim, para mim, talvez se eu fosse colocar, seria a admiração. Bom, eu vou citar aqui um poeta. Pronto. Paulinho da Viola. Não sou eu quem me navega é o mar. Isso aí é quem o mar tá levando. Você acredita na lei da atração? Sim. Então, se tu botar intenção nisso, vai. Então, eu acho que tem a ver... Não que eu tenha, tipo, não foi que eu joguei a rede e trouxe, mas eu intencionei.
Se a culpa é minha ou não sei. Por quê? Porque mas pode isso ser pelo trauma. Assunto o assunto é pra outra parada. Outro... Mas pode ser pelo trauma, pode ser por várias paradas. Mas eu ter tido isso fortemente em mim, não só sobre liberdade, mas sobre valores que não poderiam ser feridos num contexto de relação. A gente sempre tem que estar revisando essas emoções e esses sentimentos. O tempo inteiro, o tempo todo. Porque é inconsciente e às vezes consciente de coisas lá atrás. A gente sempre tenta trazer muito isso. Eu muito mais trago para o Leandro do que ele traz para mim. Porque eu tenho uma percepção um pouco maior, talvez, né, das minhas dores e minhas emoções passadas, talvez, e o porquê que eu sou. Na verdade não, acho que é até o contrário. Acho que é pela ausência. Porque tu me conta muitas coisas que foram bem sinistras assim, mas você não tem memória de nada. Então talvez você passe por coisas que te despertam a curiosidade. Não, às vezes você memória pra falar. Não, mas não para poder traduzir todos esses traumas, porque por muitas vezes você não lembra. Eu acho que talvez seja só pelo fato de quando acontecem as situações, você fica com a curiosidade de revisitar esse passado só pelo fato de não lembrar. Às vezes aí pode ser isso também. Sei. Pode porque ser. Aí fica mais sensível. Tipo assim, cara, sabe que isso foi algo do lá? Porque tantas coisas aconteceram. Sim. Que tem muitas que você não lembra. Você já me falou várias coisas disso, por exemplo. Eu não lembro disso, isso eu apaguei da minha memória. Isso não sei o que lá, isso não sei o que lá. Não, isso não. Nunca falei de assuntos que isso eu não lembro. Se eu falei do assunto, ou eu lembrava, ou se você me pergunta se eu passei por alguma coisa, eu falo, isso eu não sei se eu passei. Porque eu não lembro. Então, Entendi. se eu não lembro, eu não passei. Mas, enfim, eu acho que foi, né? Por hoje é só. É assim que fala? Por hoje é só. That's all, folks. Por hoje é só, mas pessoal. eu acho que a gente falou de várias coisas aleatórias, mas importantes. É um começo. É o primeiro. Isso, e se você tem interesse em assuntos como esse, de casais, de conflitos, tiver alguma sugestão de tema também, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, o que você gostaria de escutar sobre esse tema. Comenta sobre essa conversa. Comenta qualquer parada aqui. Haters, venham haters. Não vem ninguém, vai ser bloqueado. Não. Vem todo mundo. Não tô podendo pra isso. Eu fico impressionada. Não vou nem falar, é outro assunto. Mas o que é? Não, as pessoas na internet, elas estão enlouquecidas. Você não vê uma pessoa na rua, você andando, fala uma barbaridade pra você no meio da rua. Não fala. Agora, se tu não fala nada pra ela, ela não fala mesmo, não. Agora tu tá aqui, ó. Lá. Aí ela, tá falando merda aí, pô. Não pode. É isso. Na rua tu passando é óbvio, mas se tu falar, aí beleza. O que pode acontecer, o que não acontece, que eu faço direto, que é ouvir conversa dos outros, fofoca. O tempo todo tô na rua escutando as conversas. Se eu tô vendo duas pessoas passando na rua e falam uma parada descabida, e aí eu me meto, aí eu era o hater, entendeu? Porque aquela pessoa não sabe da minha existência. Ela tá trocando ideia com uma amiga dela passando na calçada. Outro assunto, gente. Então vamos eu sou finalizar. fofoqueiro, escuto as conversas paralelas toda. Não tem caô então, comigo, não. Nosso plano e nosso... Projeto. Nosso projeto juntos agora do momento é esse aqui. E ele só nasceu porque a gente estava desde 2019. Final de 2019 sem projeto junto. Olha isso, gente. Brasil. Entendeu? Antes da pandemia. E a pandemia, que na verdade era para ser um projeto para unir a gente, separou mais, porque eu trabalhei fora na pandemia inteira. Férias de e ela tirou o período sabático férias. dela aqui de ficar em casa. Então a gente ficou muito distante a pandemia toda. Não, ficou muito distante nesse quesito, porque a gente trabalhava junto, tá? Como não? O teu projeto de 2018 era o que era? Você. Então pronto. Ele ficou 2019 inteiro comigo, coisando. Comenta aqui embaixo, se inscreve, compartilha com geral, manda beijo, dá uma cambalhota, manda uma estrelinha. Tchau, já cansei, já não quero esse projeto. Tchau. E a pipoca, não vai comer? Eu vou comer agora. Entendi, agora é o meu. Acho que tem barulho diferente conforme a textura do milho criado por eremitas do Afeganistão.